Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nessa aula de agora então a gente vai resolver então dois problemas envolvendo aí o teorema do valor médio, tá? Que foi o que a gente viu na aula anterior. Bom, então vamos lá. O primeiro problema diz o seguinte, ó. Um automóvel percorre 6,4 km em 5 minutos. Prove que o velocímetro do automóvel mostra pelo menos uma vez, durante o percurso, exatamente 76,8 km por hora. Tá? Bom, então vamos lá. Então, o que a gente tem é o seguinte, vou considerar aqui o eixo Y, vamos considerar aqui o eixo X, onde o eixo X vai representar o tempo T em minutos e o eixo Y vai representar a posição do automóvel em quilômetros. Tá? Bom, então, o que acontece é o seguinte, a gente não sabe exatamente como se comportou esse automóvel, certo? Mas o que a gente consegue garantir é que digamos, a gente tem uma função contínua, certo? E derivável aqui nos extremos, estou considerando do tempo t igual a zero até o tempo t igual a 5. E a gente sabe que nesse intervalo de tempo, ele percorreu 6,4 km. Tá. Bom, então o que acontece? Qual foi a velocidade média dele, né? Então, se a gente traça uma reta aqui, o que a gente vai ter? A gente tem que essa diferença aqui é 6,4 km e essa diferença aqui é 5 minutos. Isso significa, então, que a velocidade média desse automóvel é, então, 6,4 km por 5 minutos. E aí a gente pode dividir em cima e embaixo. A gente pode dividir por 5, né? E aí vai ficar 1,28 km por hora, por minuto, perdão. Mas, como eu estou interessado na velocidade por hora, km por hora, eu vou fazer então o seguinte. Uma hora são 60 minutos. Então, 60 dividido por 5 dá 12. Então, eu vou multiplicar por 12 embaixo. Só que ao multiplicar por 12 embaixo, para eu não alterar o meu valor, eu tenho que multiplicar por 12 em cima também. E é isso, então, vai nos dar o quê? Isso aqui, então, vai nos dar o seguinte. Vai nos dar, então, que a velocidade média ficou, então, aqui vai ficar 60 minutos, que é uma hora, e 6,4 vezes 12 dá 76,8 quilômetros. Ou seja, então, a velocidade média desse automóvel foi exatamente 76,8 km por hora. E aí, como essa função ela é contínua no intervalo de 0 a 5, derivável no intervalo de 0 a 5 aberto, o teorema do valor médio nos garante que vai existir algum C, algum valor dentro desse intervalo, onde eu vou ter, para um determinado ponto que a gente não sabe qual é, que a derivada
ou seja, que a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média, ou seja, a reta tangente a esse gráfico num determinado ponto vai ser paralela à reta que passa pelos extremos da função. Então, isso é o que nos garante o teorema do valor médio. Tá? Então, de fato, pelo teorema do valor médio, como a velocidade média desse automóvel foi de 76,8 km por hora, então a gente pode afirmar que pelo menos uma vez a gente tem o quê? A gente tem que o velocímetro, então, marcou 76,8 km por hora também. Tá? Não necessariamente uma vez, mas pelo menos uma vez isso de fato ocorre. Beleza? Tranquilo? Então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Bom, então, nosso segundo problema tem o seguinte, ó. Às 11 horas da manhã, a temperatura externa era 24 graus Celsius e às 11 horas da noite havia caído para 18 graus Celsius. Mostra que em algum instante durante esse período a temperatura estava decrescendo a uma taxa de meio grau Celsius. Tá. Aqui, no caso, meio grau Celsius por hora, né? Por hora. Aí sim. Bom, então vamos lá. Então, a gente tem aqui no eixo Y a temperatura em graus Celsius, no eixo X o tempo em hora. Então, num determinado instante, né, às 11 horas da manhã, eu vou considerar 11 horas da manhã como nosso marco inicial, nossa temperatura estava 24 graus Celsius. E aí, ao passar do dia, essa temperatura foi mudando, etc., até que chegou às 11 horas, né, ou seja, 12 horas depois, às 11 horas da noite, nossa temperatura estava 18 graus Celsius. Certo? Então, o que a gente tem aqui é uma função contínua no intervalo 0 a 12, derivável nesse intervalo aberto, certo? Então, a gente pode aplicar o teorema do valor médio. Bom, aí vamos lá. O que ocorre? No período, houve um decréscimo de 6 graus, num período de 12 horas. Ou seja, então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem, então, 18 menos 24 sobre 12 menos 0. 18 menos 24 dá menos 6, dividido por 12 dá menos meio. Ou seja, o decréscimo médio da temperatura no intervalo foi de meio grau Celsius por hora. Então, dadas todas as condições que a gente já viu, então a gente tem que esse menos meio é a inclinação da reta que passa pelos extremos da função, e o teorema do valor médio nos garante que, como a função é contínua no intervalo e derivável no intervalo, né, tirando os extremos, nos garante que para algum C, a gente vai ter a reta tangente a esse gráfico, paralela a essa reta que passa pelos extremos. Então, de fato, em algum momento durante o período, a taxa de decrescimento dessa função foi de menos meio grau Celsius por hora, e o que nos garante isso é o teorema do valor médio. Tá? Então, aqui está uma outra aplicação do teorema do valor médio, que é muito similar ao da velocidade, só que em vez de a gente ter a variação de posição, o que a gente tinha
era a variação de temperatura. Tá legal? Beleza? Bom, então dessa maneira a gente encerra essa aula.